E hoje é o terceiro dia do desafio 30 dias, o jardim da minha mente. Eu aqui no meu jardim, você aí na sua casa, e vamos debater sobre algumas questões que pelo menos me inquietam. Então eu vou dividir, preciso dividir isso com alguém. Você já parou para pensar no seguinte? O quanto de medo tem na nossa raiva? Ou ainda, o quanto de raiva pode ser produzida a partir do nosso medo? Alguns cientistas fizeram um experimento com camundongos, aquele ratinho pequenininho, branquinho, de laboratório. E aí o que eles fizeram? Eles colocaram o rato na presença de um gato. O roedor, evidentemente, reconhece o seu predador principalmente pelo cheiro, e aí toda vez que colocava na presença do gato, o rato batia em retirada, saía correndo. Eles fizeram isso várias e várias vezes. Até que então eles decidiram colocar o gato numa distância bem pertinho do rato. E dessa vez, os camundongos nenhum fugiram. Eles atacaram. Eles atacaram o rosto do gato, justamente para gerar aquela confusãozinha e depois eles saírem correndo em seguida. E aí eles foram testando mais outras vezes e chegaram numa posição onde os ratos nem atacaram e nem fugiram. Os ratos paralisaram. Ficaram congelados, pois naquela distância o sistema deles, o cérebro deles, não conseguiu identificar se aquela distância era segura para atacar ou para correr, e eles paralisaram. E foi aí que se viu que existe uma correlação muito íntima entre medo e raiva, que quando eles estavam numa situação muito próxima, aquele sentimento ali de medo foi transformado numa raiva, porque era o melhor para a sua sobrevivência. Pois tão próximo do gato, se ele virasse as costas e corresse, provavelmente eles seriam pegos. Com nós humanos, que temos o cérebro um pouquinho mais complexo do que o cérebro dos ratos, acontece algo parecido. Na presença de algum medo, algum gato, alguma coisa que venha a interferir ou deixar em xeque a nossa sobrevivência, a gente pode correr, atacar ou congelar. A gente pode correr. E você vê em situações de medo pessoas que negam, que fogem, que se escondem, que negam veementemente, que fingem que não viu, que fogem da raia. Conhece pessoas que se escorregam, que vão embora, que evitam? Elas estão com medo. O medo também pode ser transformado em raiva, e você pode ver pessoas que em situação de medo, elas crescem, elas querem partir para briga, elas discutem, elas batem panela, elas fazem textão no Facebook, elas brigam com fulano, brigam com não sei quem, grita, xinga. Elas também, provavelmente, antes dessa raiva, estiveram com medo. E elas também podem paralisar. E você pode ver pessoas que em alguma situação de extremo medo, elas ficam alheias, elas se alienam, elas entram em baixa energia e acabam não fazendo nada. Portanto, nunca é tarde para se perguntar o quanto de medo tem na nossa raiva e o quanto de raiva pode ser produzida pelo nosso medo. Nos vemos amanhã, hein?